Gente, o mês de setembro é considerado o mês da prevenção ao suicídio. É momento de falar ainda mais sobre esse assunto e a importância do diálogo na prevenção. O Alex Rodrigues conversou com uma psicóloga sobre esse assunto tão importante. Vamos acompanhar? Durante o mês de setembro, um assunto muito abordado é o Setembro Amarelo. E esse é o assunto que vamos destacar hoje aqui no programa com a psicóloga Nádia Santana. Nádia, primeiramente, bom tê-la conosco aqui na programação da TV Pai Eterno e conta um pouco mais pra gente o porquê setembro é o mês amarelo. Olá, Alex. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço o convite, porque eu acho muito importante a gente trazer esse assunto, conversar sobre isso. Setembro Amarelo, o mês de setembro foi definido como mês de prevenção ao suicídio. E a gente destaca os caminhos para buscar a saúde emocional, a saúde mental. Então, é importante falar sobre isso, sobre as questões do suicídio em si e a prevenção, buscando essa maior saúde. E é um projeto, né, que ali acontece em todo o Brasil, né, em todos os estados. É isso mesmo, em todos os estados, e aí é uma conscientização, maior fala, questionamentos, perguntas. A gente faz muitas palestras nesse mês, muitas orientações mesmo, porque é muito importante. É um assunto fundamental. E depois da pandemia, a gente teve, com a pandemia em si, a gente aumentou os casos de suicídio. Então, é uma coisa que está também aumentando essa busca por informações, porque as pessoas querem informações. As famílias, elas precisam de alguns direcionamentos. Eu costumo dizer que o suicídio, algumas pessoas falam assim, quem fala não faz, quem ameaça nunca faz. A gente não pode contar com isso. Tem pessoas que falam e fazem, tem pessoas que não falam, que a família não percebe os sinais, e que fazem também, apesar de eu não querer super responsabilizar a família, porque em algumas vezes não dá para se ter realmente ideia de que isso possa acontecer. Quanto mais informação a família tiver, mais a gente pode evitar. Dá para a gente dizer que é um mês, doutora, de tentar compreender mais, ouvir mais. Eu te pergunto isso porque nas redes sociais, principalmente, eu acho que elas ajudam bem, né, num projeto como esse. Nós vemos muitas postagens, né, de pessoas se disponibilizando a conversar com outras que estejam passando por um momento de dificuldade. Então é um mês para isso, é um mês para compreender mais, podemos colocar assim? É isso mesmo. Quando a gente fala em saúde mental, Alex, ainda temos muitos preconceitos. As pessoas que têm depressão, as pessoas não têm informação sobre depressão, e isso pode levar a um suicídio, e as pessoas ficam realmente se sentindo incompreendidas. Quanto mais as pessoas se dispõem a escutar, melhor é. Eu tenho um curso, Alex, que se chama A Arte da Escuta, que é justamente para habilitar as pessoas a ouvirem de maneira a auxiliar as pessoas. Esse curso é aberto para qualquer pessoa que queira se desenvolver na escuta. Eu falo que num cabeleireiro as pessoas confessam a vida lá, né, compartilham a vida. No fisioterapeuta também, no médico, no advogado, em qualquer situação. Hoje em dia as pessoas podem se deparar com alguém contando a vida, contando os problemas. E eu falo que apesar da psicologia estar aí para auxiliar as pessoas comuns também podem auxiliar uma pessoa que esteja em sofrimento. A maneira de ouvir, a maneira de falar que realmente vai proporcionar uma melhora, um maior bem-estar naquela pessoa que está em sofrimento. Então, auxiliar através da escuta é possível para todos. Sim, e assim, até dentro desse ponto que você falou, que as pessoas elas podem participar, né, as pessoas em geral, queria que você explicasse para a gente como nós devemos nos comportar diante de uma situação, né, como essa. A gente está ali com uma pessoa que a gente sabe, né, que tem algum problema depressivo, está passando por alguma situação psicológica que não seja das melhores. Como se comportar com essa pessoa? Claro que nós não temos a formação, não temos a capacidade de um psicólogo, mas como se portar num momento como esse? Alex, o principal é a gente realmente se dispor a ouvir. Eu costumo falar, você já deve ter passado por isso. Quando você está pensando uma coisa, pensando em resolver alguma coisa,
ou falar sobre algum assunto, escrever sobre algum assunto, e só pensando você não consegue uma solução. Você vai falar com o amigo, nossa, eu estou pensando em fazer tal coisa, mas ainda não encontrei o caminho para isso. Quando você está conversando com a pessoa, automaticamente já vem a resolução. Porque o nosso cérebro, ele funciona diferente se a gente só está pensando e quando a gente está falando. Então, o fato da pessoa falar com outra, ela vai se ouvir, ela vai estar se ouvindo, e isso já vai trazer um benefício. Quando a gente tem consciência disso, que só permitir com que o outro fale, permitir com que ele se escute, isso já é um auxílio. Então, permitir que a pessoa vá falando, isso já ajuda demais. E um erro que a gente comete muito, Alex, é que quando uma pessoa conta pra gente um problema, um sofrimento, uma questão, a gente geralmente quer dar solução. Principalmente os homens. Os homens têm mais esse hábito, porque são muito objetivos. Então, a pessoa conta um problema, a pessoa fala assim, mas então faz isso. Ah, a pessoa está em sofrimento no emprego, a pessoa fala, então pede demissão. Está em sofrimento numa relação, num relacionamento. Não, termina. Essa questão de dar solução é uma coisa que a gente deve banir, se for possível. Então, a pessoa conta a história para a gente, conta o sofrimento dela, a gente vai ouvir sem dar solução. À medida com que a gente vai se interessando pelo que a pessoa está falando, até fazendo perguntas, mas como que isso acontece, desde quando isso acontece, perguntar, ampliar, tentar mostrar que está ouvindo, às vezes a gente só repetir, então você está com esse sofrimento porque seu chefe faz isso, isso e isso. Às vezes só repetir o que a pessoa fala de uma outra maneira, resumindo, isso já vai auxiliar demais. O processo de escutar, mostrar que está escutando, tentar compreender a pessoa naquela vivência dela, mostrar que está compreendendo o que ela está sentindo, sem dar soluções, conselhos, é a melhor maneira e isso auxilia demais. Nádia, e quando uma pessoa deve procurar um auxílio psicológico? Uma pessoa, de repente, que esteja nos acompanhando, que não esteja tão bem psicologicamente, esteja passando por um momento complicado, que sofra com depressão, quando ela deve procurar um psicólogo? É excelente a sua pergunta, porque até na pergunta anterior, quando uma pessoa contar um sofrimento para você, que você vê que o sofrimento está tendo uma proporção grande, sempre orientar a busca de um psicólogo. Hoje, inclusive, pós-pandemia, ampliou-se muito a consciência de saúde emocional e tirou muitos mitos com relação à psicologia, sabe, Alex? Antes as pessoas tinham muito receio. Pensavam que para ir no psicólogo significava que você não dava conta das suas coisas sozinhos, ou porque você tá doido, né? Ainda tinha muito isso, ainda temos um pouco. Então, sempre que possível, procurar o psicólogo. Porque se você está em sofrimento, o psicólogo pode te ajudar. E nós temos tantas possibilidades. Hoje nós temos atendimento online, temos atendimentos presenciais, temos atendimentos gratuitos, atendimentos para pessoas de baixa renda. Então, a psicologia ela tem um amplo campo de atuação e sempre um psicólogo vai ajudar você a viver melhor. Algumas pessoas falam assim para mim, Nádia, todo mundo precisa de ir no psicólogo. Eu falo que não, nem todo mundo precisa, mas todo mundo vai ser beneficiado com isso. Um ponto-chave, assim, não, essa pessoa precisa ir a um psicólogo se você perceber que a pessoa deixou de fazer coisas que ela gostava. Então, uma pessoa que sempre gostou de ir ao cinema, por exemplo, ou de fazer crochê, que seja uma coisa que a pessoa sempre gostou de fazer. Se ela não está querendo fazer isso, é um indicativo alto de que há um sofrimento profundo, provavelmente uma depressão. Então, esse é um sinal. E qualquer coisa que você vê que a pessoa está confusa, que ela está com dificuldade de decidir, sempre é importante um psicólogo, né? Mas esse ponto de que a pessoa deixar de fazer uma coisa que ela gosta de fazer, isso aí é um sinal importante. Que possamos, então, ter uma maior compreensão, não só nesse mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, mas em todos os momentos, estar mais atentos, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Te agradeço, Nádia, pelas explicações e queria que você deixasse uma mensagem, então, já aproveitando esse mês de setembro, esse projeto, para o pessoal que está nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno. Alex, eu costumo falar que a gente joga muita responsabilidade para o outro, a gente espera muito do outro. Se a gente está no Setembro Amarelo, em busca de uma saúde mental, geralmente a gente olha para o outro e pensa, nossa, essa pessoa deveria isso, essa pessoa deveria aquilo.
o que cada um de nós pode fazer que contribui com a saúde emocional de todos. Diminuir o julgamento. Você até falou na sua fala aí que a gente possa compreender mais as pessoas. Eu falo que a gente precisa substituir o julgamento pela compreensão. A gente está acostumado muito a julgar as pessoas, eu falo que virou um esporte, principalmente agora com as redes sociais, com a internet, que a gente fica mais distante. O julgamento ao outro causa um sofrimento. Se a gente puder transformar esse julgamento em compreensão, só quem sabe da própria vida é a pessoa. Né? Evitar o julgamento, a gente já vai melhorar a saúde mental de todas as pessoas do mundo, e essa é a minha mensagem. Obrigado pelas explicações, Nádia.